Jornada Bíblica da Ressurreição. E aí a gente leu em Atos capítulo 9, em capítulo 1, versículos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amados irmãos, aqui Jesus estava ressuscitado. Ele havia ressuscitado e já estava há 40 dias ensinando os seus discípulos. Como a pastora já iniciou falando aqui sobre essa vinda, essa ressurreição de Jesus e esse ensino, esse período que ele passou ressuscitado, ensinando os seus discípulos. Nós sabemos que quando Jesus ressuscita, que ele encontra com os discípulos, eles se assustam, mas ele dá aquela saudação de paz, ele acalma o coração dos discípulos. A primeira aparição de Jesus aos discípulos, Tomé não estava, e quando falam para Tomé, ele disse: eu só acredito se eu colocar a mão nos cravos e no lado. E Jesus aparece novamente, e ele chama Tomé, e Tomé coloca as mãos, e Jesus dá uma dura repreensão a Tomé, dizendo a ele: não seja incrédulo, mas seja crente. Mas eu não quero falar disso hoje, é só para introduzir. E Jesus passa 40 dias ensinando e dando as últimas orientações aos seus discípulos. Aqui em Atos também, nesse mesmo capítulo, nós vamos ler de 1 ao 3. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus estava ali, 40 dias ensinando os seus discípulos, contando realmente e fazendo eles entenderem, porque a partir daquele momento que Jesus ressuscitou, fazia sentido tudo aquilo que ele havia pregado. Só a partir dali é que os discípulos começaram a compreender tudo aquilo que Jesus estava ensinando, porque até então parecia que tinha uma cegueira nos seus olhos, eles não conseguiam compreender completamente, e quando Jesus ressuscita, eles começam a entender, e agora eles percebem que faz sentido tudo aquilo que Jesus estava falando, porque dele dizer que destruiria o templo e em 3 dias ele reconstruiria, ele estava falando do seu próprio corpo, e aí eles vêm entendendo aquilo que Jesus já havia falado. E ao findar esses dias, o mestre foi elevado aos céus, como nós já lemos do 9 ao 11 em Atos. E aí fica uma pergunta: quando será a volta de Jesus? Porque os homens que falaram com os discípulos disseram: este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Há uma promessa de que ele ia voltar. Aí Jesus disse assim em João 14: eu vou preparar lugar e voltarei. Versículo de número... Cadê Jesus? 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mas isso é Tomé falando que... Quem é o... Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podeis saber o caminho? Jesus responde a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Obrigado, Glória. No versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então ele prometeu desde quando ele estava vivo,
antes da sua morte, da sua ressurreição, ele já estava prometendo: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar para vocês, e quando estiver tudo pronto, eu volto para buscar vocês. Então há uma promessa, e ele confirma essa promessa, quando os homens dizem, no versículo 11 de Atos, que esse mesmo Jesus, que vocês viram subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando será? Abra aí comigo, Mateus 24. Mateus 24, do 1 ao 3. Olha o que está dizendo. Olha só. Era uma pergunta. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, os discípulos estavam curiosos. Eles queriam saber quando essas coisas iriam acontecer. Quando Jesus ia vir. Seria muito fácil, né? Se a gente soubesse o dia, a gente estaria preparado. Ou, na verdade, a gente ia deixar tudo para preparar no dia que ele vinha. Porque nós sabíamos o dia que ele vinha. Então nós iríamos deixar para aquele dia fazer todas as coisas. Mas Deus, como é muito sábio, Ele não deixou que nós soubéssemos o dia para que nós nos preparássemos todos os dias. Porque pode ser hoje o arrebatamento. Pode ser hoje que Jesus vem dos ares levar a sua igreja. Mas pode ser hoje também o dia da morte de alguém. Como todo dia alguém morre. Não é verdade? Então precisamos estar prontos para o dia que Jesus vier para nós todo dia. Eu preciso estar pronto para que, se Jesus me chamar para a sua glória hoje, eu ir. Não só para o coletivo, para a igreja ser arrebatada, mas para a morte. Porque, infelizmente, alguns provarão da morte, outros não, mas alguns provarão da morte. E os que morrem com Cristo estão bem, estão tranquilos, mas, infelizmente, muitos que morrem sem Cristo não estão tranquilos. Sabemos disso. Em Atos 1,6 também, eles querem saber quando será isso aí. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, eles estavam curiosos. É agora? É daqui a 10 anos? É daqui a 1000 anos? Como é que vai ser? Quando será? E é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, né? E muitas pessoas afirmam, dizendo: desde o tempo da minha avó, eu ouvia isso. Eu já ouvi muito isso. Desde o tempo lá da minha avó, dos meus antepassados, eu ouvia isso e nada aconteceu até hoje. Na verdade, muita coisa aconteceu desde lá até aqui. E muita coisa vai acontecer ainda, até que ele venha. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Estamos vendo os sinais. Não sabemos nem o dia nem a hora. Está em Mateus 24, 36. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Era uma resposta de Jesus a este questionamento deles. Que dia vai ser? Quando é que vai ser? Que horas vai ser? Versículo 36 de Mateus 24... está assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, é um segredo de Deus, e Ele não vai revelar enquanto não for o dia final. Daquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o meu Pai, nem os anjos do céu. Imagine só. Aí a gente pergunta: quais os eventos que antecedem este dia?
Em Mateus 24, Jesus enumera vários acontecimentos. No versículo 5, leia comigo aí. Versículo 5 de Mateus 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Será que nós não temos visto tudo isso acontecendo? Temos visto esses fatos acontecendo praticamente todos os dias. A gente passou por uma pandemia que dizimou muita gente. Quem esperava por isso? Mas a Bíblia já estava dizendo isso. Jesus já estava alertando os discípulos que tudo isso iria acontecer antes do dia do arrebatamento da igreja. E ainda surgirão muitos falsos profetas. No versículos 11 ao 13. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É incrível que Jesus, ele sabe tudo de verdade. Todas essas coisas que estão enumeradas aqui no capítulo 24, é Jesus chamando a atenção do povo de Deus, do seu povo, e dizendo, olha, fiquem atentos, porque muitos virão em meu nome. A gente já ouviu algumas reportagens de alguém se vestindo e dizendo que era o Cristo. E tem vários, não só esse, vários estão surgindo. E claro que vai surgir muito mais. Para desviar a atenção das pessoas, de desviar até mesmo os escolhidos. Então, por isso que nós precisamos, igreja do Senhor, ficar atentos. Precisamos estar lendo a palavra, meditando nas Escrituras e buscando do Espírito Santo a interpretação dela. Porque muitos, mesmo dentro da igreja, ainda não conseguem compreender. Tem várias dúvidas e não tem coragem de perguntar a alguém que conhece mais. Não é vergonha nenhuma, irmãos. E quem muitas vezes perde a EBD não aprende. Quem não gosta de vir para a EBD perde a oportunidade de aprender da palavra de Deus. O que estamos fazendo aqui não é perder tempo, é ganhar tempo. É ganhar conhecimento do que a palavra ensina. E a palavra está nos ensinando que vem dias piores do que nós estamos vivendo. Até que venha o arrebatamento da igreja. E tudo isso é apenas o princípio das dores. Jesus falou isso no versículo 8 desse capítulo 24. Olha aí. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Ou seja, se isso é o princípio de dores, irmãos, o que vem por aí é muito mais sério. Não é verdade? Tudo isso é só o começo como dizem, é a ponta do iceberg. É só o começo. A igreja tem que estar preparada, estar pronta, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Alertando, dando o último sonido, para o povo estar pronto para o arrebatamento. Haverá um tempo muito trabalhoso para a humanidade, onde o anticristo se manifestará, dominará, mas para a igreja há um livramento. Vamos ler em Daniel capítulo 23, capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Glória a Deus. Daniel capítulo 9. Glória a Deus. Do versículo 23 ao versículo 27.
Glória a Deus. E como eu disse de dúvida, irmãos, esse para mim foi uma... Eu tinha várias dúvidas há algum tempo atrás. E eu li, pedi ao Espírito Santo, me ajuda, porque muita coisa eu não entendo. E um certo dia eu gostava muito de ouvir rádio, eu estava ouvindo a rádio, e o pastor começou a pregar sobre esse tema, e eu disse, meu Deus, comecei a ouvir, e ele falou sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, com a igreja. Eu disse, meu Deus, espera aí. Comecei a ouvir, depois eu disse, meu Deus, era isso que estava faltando. Porque a Bíblia parece um quebra-cabeças, que a própria Bíblia vai montando na nossa cabeça, que a gente é racional, é humano. Então a gente fica assim, eu ficava assim, mas está faltando alguma coisa, Parecia que, porque muitas vezes a gente acha que o arrebatamento e a vinda de Jesus para reinar é a mesma coisa, mas não é. Nós vamos ver isso aqui. Diz Daniel 9, 23 a 27. Então ficava assim na minha cabeça, meu Deus, parece que há uma contradição. Não há contradição nenhuma. A Bíblia, ela é inerrante. É a inerrante palavra de Deus. Por mais que muitos queiram induzir, mas o Espírito Santo, ele nos conduz à luz, à verdade. 9, do 23 ao 27, olha só. 23. No princípio das tuas súplicas, era o anjo falando a Daniel. Saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem é a santa cidade? Jerusalém. Jerusalém, a santa cidade de Deus. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias. O príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse é um texto bem complexo, né? Daniel, ele teve uma visão. E é engraçado que os homens que tinham essas determinadas visões, eles tinham uma visão tão profunda que eles não suportavam, seu corpo ficava fraco. De tão grandes as visões que eram, de tão poderosas. É como viver a realidade, como se a gente vivesse num mundo paralelo, sabe? E eles tinham essas visões que o corpo não suportava. Foi o que aconteceu com Daniel, mas veio esse anjo para fortalecer e para dizer a ele o que iria acontecer. Jerusalém, ela é um alvo de ataques desde sempre. Porque é a cidade do Messias. É onde ele reinará com a sua igreja, com o seu povo, após o arrebatamento. E Daniel falando sobre este rei que reinará e ele colocará abominações no templo do Senhor. Apresentará um sacrifício. E a gente sabe que já se houve notícias da construção do terceiro templo, não é isso?
já vi algumas notícias, já tenho ouvido alguns rumores. E tudo isso está no plano de Deus para que se cumpra a sua palavra. Então a gente precisa compreender que tudo isso há um propósito e haverá para que se cumpra a palavra do Senhor. Então virá esse rei que provocará a ira do Senhor. Mas no tempo determinado, vem o Senhor, o Deus poderoso, e derramará a ira sobre esse assolador. Vamos lá, esse é o tempo de terror que vai vir sobre a terra. Em Marcos capítulo 13, no versículos 19 e 20, nós podemos ver tudo sobre isso também. Marcos 13, 19 e 20. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Irmãos, a coisa vai ficar feia. Se o mundo hoje já geme com a igreja aqui, imagina só, quando não tiver mais a igreja que intercede, quando não houver mais a palavra que salva, que cura e que liberta, quando não houver mais a voz profética na terra, os dias serão tenebrosos. Mateus 24 é uma fonte de muita coisa, de muitos daquilo que vai acontecer. No versículo 15 ao versículo 22. Não, Mateus 24, do 15 ao 22. Foi 1 Daniel 9, 23 e 27, Marcos 13, 19 e 20, e agora Mateus 24, 15 ao 22. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, acabamos de ler, né? Profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Nós já lemos e já entendemos. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, a gente lê o Daniel, a gente lê o Marcos e a gente lê o Mateus sobre esses dias tenebrosos, esses dias que serão dias difíceis, dias terríveis. E a gente sabe, como nós falamos aqui antes, os dias que virão antecedendo a vinda de Jesus, esse arrebatamento da igreja que nós esperamos tanto. Nós ansiamos por esse dia. Mas precisamos estar prontos e preparados para esses dias que vão ser ruins. Eu estava ontem no meu trabalho e um certo senhor, cliente, passou. Só que, por incrível que pareça, o cartão dele não... Alguma coisa aconteceu, a máquina deu problema. E aí ele puxou o assunto, falando assim, rapaz, essa compra deu cara, né? Rapaz, mas é o L. Aí eu disse, eu ri, né? Aí ele fez assim, eu sou economista e eu sei que tudo isso vai acontecer, eles querem unificar a moeda. Eu não sei se ele é cristão ou não, eu só sei que ele falou algo que os governos estão querendo há muito tempo.
é unificar a moeda. Ou seja, o domínio único. Acabar com o dinheiro físico e ser algo não palpável. Digital. Exatamente, obrigado. E a gente vê o avanço da inteligência artificial que transforma qualquer coisa. A gente coloca... Eu fui pesquisar, estava pesquisando sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, e é só colocar qualquer coisa que a inteligência artificial te dá uma lista. Às vezes é bom, mas às vezes tem coisa ali que a gente precisa ter o Espírito Santo para saber o que é de Deus e o que não é. Não estou dizendo que a inteligência artificial é ruim. Eu estou dizendo que a gente precisa ter cuidado. Porque no meio daquela lista, tem coisas que eu fui pesquisando e lendo. E aí eu fui para a Bíblia. Porque eu não vou pesquisar somente lá. E vou dizer para vocês, não, eu vou para a Bíblia para a gente ter a verdade revelada. É ou não é? A gente estuda, a gente procura em várias fontes, mas a nossa fonte maior é a palavra de Deus. Então ele vai me voltando ali para os versículos, eu vou vendo, isso aqui, pronto, aí eu coloco. Mas esse homem falou sobre esse avanço, né, para que os governos unifiquem a moeda. E a Bíblia está falando sobre esse governo único, o governo do anticristo. Isso é somente o início das transações para que o anticristo reine. Então a gente sabe que isso vai acontecer a qualquer momento. Não sabemos quando, sabemos que vai acontecer. Então nós temos que estar atentos. Criptomoeda, é o Pix. A gente não pega mais no dinheiro, o dinheiro é virtual, né? Raramente a gente pega no dinheiro. A gente paga as contas virtualmente. Então as coisas estão facilitando as coisas para nós. Teoricamente, sim. Mas tudo isso nós sabemos que é um avanço das tecnologias para a implantação da marca da besta. Que a igreja não estará aqui para ver. Amém? Amém? Estaremos com Cristo reinando, na glória, esperando Ele voltar para reinar. Vamos seguir. Em 2 Timóteo 3, 1 ao 5 também está falando sobre isso. 2 Timóteo... Glória a Deus. O apóstolo Paulo eu acho que foi o que mais escreveu sobre a vinda de Jesus, foi esse rapaz. Ele falou disso aos Coríntios, ele falou disso em Efésios, ele falou disso aos Tessalônicos, e ele falou a Timóteo também, o seu filho na fé. 2 Timóteo, desculpa. 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. E a lista continua, 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5, vamos seguir porque a lista é grande. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias na terra. São os últimos dias da igreja na terra. E por causa disso nós vimos todo esse tipo de gente. Caluniadores, presunçosos, amantes de si mesmos. E a gente vê a palavra distorcida em todo o tempo. E falar sobre o fim virá, não se falam mais. Por quê? Porque afasta os fiéis da igreja. Por quê? Porque não atrai pessoas. Mas tem que falar de você vai ser próspero, você vai receber uma bênção, você vai receber uma casa, você vai receber um apartamento. Aí enche a igreja.
Mas louvado seja Deus, porque esse povo que está aqui tem compromisso com a verdade de Deus. E por mais que tenham bens aqui na terra, o bem maior está nos esperando na eternidade. E é isso que importa, irmãos. Pode ser um mendigo aqui na terra, recebeu Jesus como Senhor, está firme na palavra, vai ter um galardão no céu, vai ter uma casa, uma morada. Jesus foi preparar lugar, e Ele virá para buscar a sua igreja. E nós não precisamos desses homens caluniadores, presunçosos, amantes de si mesmos, que não têm respeito a ninguém. E a gente vê isso na política, a gente vê isso nas artes, a gente vê isso, infelizmente, até dentro da igreja. Pessoas que se importam consigo mesmo, e com mais nada e com mais ninguém. E isso é Bíblia se cumprindo. Por a iniquidade se esfriar, o amor de muitos esfriará. E está acontecendo. O amor, se a gente abraça alguém, hoje já não presta mais. Mas Jesus já tinha previsto isso. E a gente precisa estar atentos. E como eu disse, para a igreja há um livramento. Apocalipse 3:10. Para a igreja, o mundo está pegando fogo, mas para a igreja há um livramento. Há um escape, como nós cantamos tanto. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus, isso é bom. Como guardaste a palavra da minha paciência, em outras traduções, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu quero ler de novo. Vamos ler todos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre a terra, todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus, Jesus nos guardará neste tempo de horror. E após essa tribulação, o que vai acontecer? Jesus estabelecerá o seu reino. Daniel 7, 13 e 14, vamos lá. Já estou finalizando. Jesus é bom. Daniel 7, 13 e 14. Glórias a Deus. Ele virá no piscar de olhar. Qualquer momento Jesus vem. Jesus voltará. Está voltando, Ele está vindo. Oh, glória! Oh, glória a Deus. 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens, oh glória, do céu, um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Após essa tribulação toda, Jesus virá para estabelecer o seu reino, para reinar. Zacarias, capítulo 14, versículos 6 ao 9. Jesus é bom. Jesus é muito bom. Zacarias, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. E acontecerá naquele dia, 6 ao 9. Zacarias 6 ao 9. Glória a Deus. E acontecerá naquele dia que não haverá, não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas,
metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Oh, glória a Deus. Essa é a esperança do povo que vive em adoração. Há uma esperança para nós, irmãos. Há uma esperança para a igreja do Senhor. É por isso que nós vivemos à margem do mundo, distante daquilo que o mundo prega. É por isso que nós falamos que Jesus é Senhor e Salvador. É por isso que nós gastamos a nossa vida por Ele. É por isso que nós tomamos o exemplo de João Batista e pregamos e saímos daqui ao final da EBD e vamos entregando os cards de volta para casa, atraindo pessoas para a palavra de Deus. É por causa disso, porque nós temos esperança que enquanto estamos aqui precisamos encher o céu, porque esse dia virá e nós estaremos com o nosso Cristo. Nós estaremos com Ele. É por isso que nós separamos uma data para sair pelas ruas de São Gonçalo, profetizando a vinda de Jesus, para que eles também se preparem para este dia, dia de delícias, dia onde estaremos juntos. Vem dizendo o nome daquele que vive e reina para sempre. Apocalipse 20, de 1 ao 6. Eita, glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Tu vem, Jesus. 20, Apocalipse 20, de 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Irmãos, antes de me converter, eu participei de um período de oração de uma igreja. E eles falaram sobre isso. E era exatamente nessa época de Páscoa, que eles sempre falavam sobre algum tema específico. E nesse ano que eu fui, eles falaram sobre esse milênio. Eu ouvi e aprendi, e eu temi muito. Só que eu não me converti. Mas quando eu me converti ao Senhor, e o Senhor, o Espírito Santo, me fez lembrar disso, eu parei e disse, meu Deus, eu já ouvi sobre isso. E o Espírito Santo me lembrou sobre isso. Mas como eu disse, eu ainda não compreendia completamente. O diabo ele vai ficar preso por 1000 anos após o arrebatamento da igreja. Jesus virá. Ele vai ter aquele tempo lá das semanas que Daniel fala. E depois dessas semanas ele vem para reinar, como nós vimos antes. E nesse tempo de reinado de Jesus na terra,
com a igreja, Satanás será preso. E a terra será preparada para a guerra final. E nós vamos lá ver isso. É incrível como as coisas foram entrando na minha cabeça de uma forma que o Espírito Santo foi colocando. E eu disse, meu Deus, isso faz todo sentido. Porque até então era só uma peça, estava faltando as peças. Como eu disse, quando eu compreendi que Jesus vem com a igreja reinar, eu disse, agora sim faz sentido. Porque se a gente fosse arrebatado, ele faz o julgamento, e aí? Depois disso fica uma lacuna. Era o que ficava na minha cabeça, assim, como é que vai ser o restante? Aí eu passei a entender, depois disso. Depois a igreja vem, passa e vive esse milênio em paz. A igreja em paz com Jesus. A terra vai ser dominada pelo anticristo. E depois disso, depois dos 1000 anos, que o Satanás é solto para perturbar, para juntar os seus líderes para a guerra, aí sim, nesse mesmo capítulo 20, nós vamos ver, no versículo 7 ao 15, o que vai acontecer. E acabando-se, vai no versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, passados 1000 anos, Satanás é solto para reunir o povo. E aí o que acontece? Deus manda o seu fogo para destruir. E ele lança o diabo e os seus anjos, os seus servos, no lago de fogo, para sofrerem eternamente. E aí virá o julgamento. E aí virá o fim. O fim virá. Ele vem, irmãos. E nós precisamos estar prontos, como eu disse. Prontos e preparados para subir e reinar com Ele. Amém? Espero que depois a gente vai ler, você leia mais em casa os versículos que eu falei, e os que eu não falei também, estudem, meditem, porque Jesus virá e o fim virá. É mais certo do que o dia que estamos vivendo hoje. O fim virá. Amém? Aplauda Jesus, igreja. Jornada Bíblica da Ressurreição.